do Sol Esportes. E se você está construindo, ótima dica, Casa do EPI. Lá você encontra a linha completa para sua proteção e construção. E um detalhe para você que está procurando emprego. A Casa do EPI está contratando vendedores internos e também representantes comerciais. Então envie o seu currículo para currículos@casadoepi.com.br. E tem mensagem de vários cruzeirenses aqui no Facebook dizendo que já foi aberto o estádio, a esplanada, mas os cruzeirenses permanecem do lado de fora do estádio, tá, gente? O Lucas Tavares diz aqui, se o Cruzeiro não ganhar hoje desse time fraco, vai ganhar de quem? Tem que entrar com sangue nos olhos e não dar chance. Pergunta, cadê o Ramon Salgado? E esse time é um argentino paraguaio. É isso mesmo, Romero? É uma ofensa argentino ao meio povo paraguaio? quemeiro. Não, mas de fato é um time argentino que está na Libertadores de uma maneira muito surpreendente, né? Uma Copa da Argentina que ele venceu, mas de longe não era um favorito, estava na segunda divisão, subiu esse ano depois de algumas temporadas na segunda divisão. Ou seja, não tem nem de longe a estrutura e a forma de jogar que o Cruzeiro tem. E até estrutura mesmo de treinamento, de revelar jogadores, dinheiro. Isso aí não passa nem perto do Huracan. Agora, a gente falava que ele tem uma história, né? Um time que, por muitos anos em Buenos Aires, foi considerado o sexto grande do país. Depois, né, por alguns rebaixamentos nos anos 90 e depois nos anos 2000, é que o time foi gradualmente perdendo o seu prestígio. Mas é um time que tem história, tem uma torcida muito expressiva na Argentina. Não vai ser tão simples jogar lá. Mas, de fato, como eu falei no início, o Cruzeiro é muito favorito hoje. Extremamente favorito, e tem realmente que se impor. Ele tem que fazer o Huracan sentir medo de jogar no Mineirão. É um time que, até por estar estava na segunda divisão no passado, a base é basicamente a mesma, com um ou outro reforço. O Montenegro, que é um jogador que rodou o mundo e agora voltou para o Huracan, mas ainda está no banco de reservas. Mas é um time que se assusta ainda com o adversário. Sobretudo, até quando joga em casa, tem a obrigação de sair para o jogo um pouco mais. Mas jogando fora de casa e jogando no Mineirão, o Cruzeiro tem que, de fato, fazer aquele atropelamento que o Cruzeiro fez várias vezes no Campeonato Brasileiro. Não dá pra gente aí a escalação do time do Huracan? Temos? Sim, temos. Tira do bolso aí, vai, a colinha mágica. Porque tem algumas mudanças. Por exemplo, o goleiro Marcos Dias, que é um dos grandes destaques do time, não está, ficou contundido no jogo contra o Mineiro, não tem ainda previsão de volta. Joga o Jordano, que é um goleiro até experiente, tem 36, 37 anos. Mancinelli, que é um lateral direito muito fraquinho. Se jogar em cima dele, tem jogo. Nervo e o Domingues também são zagueiros um pouco mais velhos. E o pesados, Balbi, né? Pesados. O Balbi fecha a defesa também. Não é, Pô, se gravar, dá tempo o Marcelo Oliveira ainda falar, né? O jogo é 10 horas. Agora, o Vismarra, o Villarruel, Toranzo e o Gamarra é o ponto forte do Gamarra é muito bom. Ponto forte do time, esse meio de campo. Novo, né? Toraça é um bom jogador, joga pelos lados. E o Ábila é um xodó da torcida do Huracan, que é chamada de quemeiro, nos quemeiros. É um xodózinho, mas eu não entendo muito por quê, porque ele perde gol pra caramba. Assim, jogador de velocidade. Não, é aquele centroavante El Tanque, assim, tipo El Tanque. Mas tem tanto tempo que ele não faz gol contra o Jô? Não. Comparado, o Jô não tá conseguindo comparar nem com o Ábila, aí tá difícil a vida do Jô. Não, ele tenta, né? Contra o Alianza Lima, ele tentou fazer um gol de voleio que seria maravilhoso, mas assim, ele tenta. É aquele jogador que pega de primeira, sabe? Que a bola vem, ele bate. Às vezes entra um golaço e às vezes ele manda na lua. Romero, e o técnico do Huracan falou aí sobre fazer história na Copa Libertadores da América. Vamos ver. Huracán en estos momentos está en crecimiento, el equipo. Fíjate todo lo que hemos logrado en los últimos 3-4 meses. Y bueno, ojalá le traigamos trabajo al Cruzeiro, ¿no? Esto es un sueño pintado. Esto le hace bien a los futbolistas nuestros, ¿no? Lo incentiva a estar acá, es muy lindo. E o treinador, Romero? Você falou sobre os jogadores, esse treinador. O Apuzzo tem, assim, a confiança total da torcida do Huracan, porque ele pegou o Huracan no primeiro semestre do ano passado, quase caindo para a terceira divisão. Nossa. Aquele técnico que era o técnico do Tijuana, o Mohamed, né, que é o turco, é um ídolo histórico da torcida do Huracan, jogou lá no final dos anos 80, dos anos 90,
Aí o último jogo do Huracan, só enquanto você vai falando, a gente vai passando as imagens. Jogo na Libertadores Isso. contra o Mineiros, tomou 2 gols de bola parada. Isso aí, na minha opinião, até que eu elogiei muito o goleiro Dias, mas acho que ele falhou. O gol do Huracan é absolutamente bizarro, né? Um bate-rebate terrível. Mas o Raposo, ele entrou no time, o time estava quase caindo para a 3ª divisão, e ele tirou o time desse quase rebaixamento e levou o time até disputar a vaga na 1ª divisão contra o Independiente, acabou perdendo para o Independiente. E aí na temporada seguinte ele conseguiu subir o time e ganhar a Copa da Argentina, que é um título nacional, coisa que o Huracan não via desde 1973, quando foi campeão argentino com o Menotti sendo... começando a carreira de treinador. Sim, primeiro título do Menotti nesse time do Huracan, que é um time histórico na Argentina. Até naquele filme que ganhou o Oscar, O Segredo dos Seus Olhos, tem uma partida entre Racing e Huracan, e é filmado o estádio do Huracan, que é um estádio muito bonito, o Cruzeiro vai jogar lá em abril. Então o Raposo tem total confiança da torcida por causa disso, que foi um cara que ressurgiu o Huracan das cinzas para a 1ª divisão, para um título que ele não via há mais de 30 anos, 40 anos. Tradição, né? Sim. Tony, e você, o que você espera desse jogo de hoje? Bom jogo, um jogo bonito, né? Bem cadenciado. Um jogo É bom pegado jogar. por ser argentino ou por Não, ser Huracan? tem muita técnica. É mais tranquilo? Eu acho que o chileno, o uruguai são mais aguerridos nesse aspecto de catimbo. O argentino tem algumas jogadas de efeito, procura mais técnica, né? É um jogo bom de se ver. Melhor ainda para se jogar, né? Sem dúvida nenhuma. Paulo Roberto. Eu acho assim que, falando da parte técnica, né? Eu acho que o Cruzeiro, se conseguir impor o que ele fazia muito bem isso ano passado, às vezes a gente até reclamava, quando o Cruzeiro entra em campo preocupado com o adversário, ele não rende o que a gente sempre vê. Quando o Cruzeiro entra para matar o jogo, o Cruzeiro consegue colocar a força dele, consegue empurrar a torcida junto e aí as coisas acontecem para o Cruzeiro. Eu acho que, lógico, você não vai sair de peito aberto para cima do adversário, né? Principalmente o time argentino. Argentina. Mas eu acho que o Cruzeiro não pode perder a essência e a característica dele, que é essa, principalmente do Marcelo Oliveira, que é um treinador muito técnico, é de jogar para dentro do adversário. Paulo, o Cruzeiro, desde a década de 60, 50, a característica do Cruzeiro é o quê? Cansar o adversário. Tocando a bola, prendendo, tocando a hora. Isso irrita, né? Exatamente. Irritando o adversário. É a característica, Você falou, né, do característica do Cruzeiro. Cruzeiro. E é um time, Toque de bola. esse time do O Huracan... banco de reserva do Cruzeiro, as opções, são excelentes, né? As Tem opções. elenco, né, Tony? Tem. Exatamente. O Huracan não tem, como eu falei, não tem essa mesma estrutura. Tem um Montenegro ali no banco que pode entrar, dar um diferencial no segundo tempo. Mas o Cruzeiro tem que se impor mesmo em casa, não cair naquela mesma armadilha do ano passado. O nosso grupo é fácil, a gente vai resolver isso aqui, porque complicou bastante ano passado. O Cruzeiro teve que buscar um resultado contra a Universidade de Chile lá no Chile. Eu acho que o Cruzeiro tem que jogar bastante focado, já com a experiência que ele teve na Libertadores de 2014, para poder passar fácil nesse grupo e deixar os outros brigando pelo segundo lugar. Se o Cruzeiro ganha hoje do Huracan, ele dispara nessa intenção de que o Mineiros da Venezuela, jogando aqui no Mineirão, e a Universidade de Sucre, sinceramente, não oferecem nenhum perigo para o Cruzeiro. Agora, matando a curiosidade, Roberto. Ele é brasileiro, gente. Por que você resolveu torcer pro Huracan? Isso é... Assim, Promessa? Não. Assim, a gente acaba se simpatizando, Onde você né? encontrou? Como é que foi esse Não, encontro? eu tava em Buenos Aires e resolvi passar pelos estádios da cidade, conheci o estádio do Neva Chicago, estádios assim que são um pouco mais undergrounds, né, do que Boca e River. Não são aqueles turistando, né? porque, poxa, E aí na ampliou sua Bombonera... cultura também, ampliou sua cultura. Pois é, ajudou, né? na Bombonera é legal, você vai lá, visita, é mítico, etc. Mas a Argentina tem ainda, no futebol local, uma cultura de futebol de bairro. Ou seja, cada bairro tem seu estádio, tem seu clube, tem sua cultura. E a população daquele bairro torce para o seu clube. Você vai em Matadeiros, Neva Chicago domina o bairro. Não se fala em Boca e River lá, é Neva Chicago. E é um time pequeno. Mas não joga para menos de 20 mil pessoas. E o nosso time não tem Pois é, aqui times em primeira e segunda divisão não conseguem ir. O estádio do Huracan cabe 48 mil pessoas. Tá? O El Palácio, o Tomás Adolfo Ducó, cabe 48 mil pessoas. Não é um estádiozinho pequenininho ali. Sabe? É um estádio que o Cruzeiro vai jogar à vontade, é um estádio bem legal para se ver uma partida, e é no bairro que fica o clube do Huracan, né? O Parque Patrício. Essa é a tradição deles, né? E aí você foi no bairro, gostou do que viu, foi no jogo? O Huracan tem uma origem muito humilde. Parece um pouco a origem do Atlético, ali 22 estudantes formaram um time, né? Não era assim uma colônia, etc. O Huracan também eram estudantes
crianças, assim, que formaram um time com o nome absurdo de Verde, Esperança e Nunca Perde. É coisa de nome de criança mesmo, né? Eles foram bordar o escudo na camisa e aí eles viram que pagava por letra. E Verde, Esperança e Nunca Perde era grande pra caramba. Pô, a gente tem que reduzir o nome desse time. Aí eles olharam numa revista e falaram Huracan, que é furacão, né, em espanhol. Aí colocaram o Clube Atlético Huracan. E o globo, né, aquele balãozinho que é o escudo do Huracan, era uma homenagem a um balonista argentino que cruzou os continentes. Eles falaram que o Huracan ia voar como esse globo, sair da terceira para a segunda, para a primeira divisão. E ele fez isso e nos anos 20 ele dominou o futebol argentino, foi campeão 4 vezes. Aí você se apaixonou por essa história. Achei que era interessante, até porque o clube sofria, né? O pessoal na segunda divisão, ali uma torcida enorme, lotando estádio e sofrendo. Fez lembrar alguma coisa? Sofrendo, A gente gosta de algumas histórias de sofrimento, assim, superação. Meu Deus. E o presidente eleito da CBF, Marco Polo Del Nero, se reuniu com dirigentes de clubes para discutir a criação do Fair Play trabalhista. Aprovado por unanimidade, o novo acordo implica no cumprimento das obrigações financeiras e trabalhistas, ou seja, os clubes não poderão atrasar salários dos jogadores durante a disputa do Campeonato Brasileiro. O time que atrasar pode ser punido até com perda de pontos, pessoal. Eu gostaria de saber, que eu ainda não consegui ver, é o tempo. É um mês de salário? 2 meses? Então, assim, eu não sei ainda qual que se trabalha um mês, se trabalha 15 dias, então eu não sei ainda como é que vai ser colocado isso. Mas eu acho super interessante para quem trabalha no mercado de futebol. Eu já fiquei, na minha época do Atlético, 3, 4 meses. Por isso você está recebendo até hoje? Atrasado. Mas, Na minha época, a gente tinha o passe preso no clube. Então, a gente não podia simplesmente entrar na justiça e ser liberado. Você não era liberado, você ficava preso no clube. Então, assim, o dirigente não estava nem aí. Mas ficava vocês acreditam aí? 6 meses sem pagar. É a melhor maneira de corrigir esse problema? eu penso o seguinte, que é obrigação pagar em dia. Não precisava disso. Isso é obrigação pagar. Não é nem nada demais. Não é o né? fair play dentro de campo, evitar um carrinho, aí sim. Né? Mas não precisaria Não. ter uma outra lei para Sabe, Tem... que uma outra lei possa funcionar, né? muda as regras, por tem exemplo, leis. depois de 12ª falta, não ter barreira, substituições ilimitadas, tempo técnico, isso tem que mudar, né? Eu acho que, mas assim, a questão financeira dos clubes, eles têm que parar de sangrar tanto o seu departamento financeiro, assim. Contratar dentro das possibilidades de cada clube. Não dá para o clube estar falido e tá gastando milhões, entende? Pagando, como você estava falando aqui no intervalo, 500 mil para um técnico. Não tem cabimento esse tipo de coisa. Então, assim, alguma coisa tem que ser feita. Lembrando que em outros países, clubes tradicionalíssimos decretaram falência e foram parar na 4ª divisão com outro nome. Como, por exemplo, o Rangers da Escócia, que dividia as atenções com o Celtic no país e está na 4ª divisão. Não tem lero-lero. Pode ser o maior clube do país. É uma instituição que a gente tem que preservar, mas ele tem a responsabilidade dele. E aqui parece que os clubes, às vezes, estão acima do bem e do mal. Podem não pagar salário, podem contratar sem nada, podem sonegar impostos. É uma loucura, né? Não acontece nada com eles. Confusão danada. E você que não quer confusão, tem que conhecer o Sindicom, porque ele representa os empregados nas concessionárias de veículos automotores nacionais e importados e nas administradoras de consórcio em todo o estado de Minas Gerais. Atua há mais de 20 anos na defesa dos interesses dos trabalhadores aí da categoria, pleiteando melhores salários e condições de trabalho, além de proporcionar aos associados assistência jurídica, médica e odontológica. Então acesse www.sindicomg.com.br. Conheça melhor o seu sindicato. Não muda de canal, daqui a pouco, último bloco do Só Esportes. Muito mais futebol, tô te esperando.